Gênesis capítulo 35. Nós vamos ler neste primeiro momento do verso 1 ao verso 15. Diz assim, Gênesis 35. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó a sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Fareis ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus lhe revelou quando fugiu da presença do seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alão Bacute. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamará Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. E disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo, multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou o óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Vamos orar? Deus, queremos ouvir a tua voz, nos dê a graça de entender a tua palavra, nos dê a graça, ó Deus, de sermos alimentados através da exposição da Escritura. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos pregado sequencialmente no livro de Gênesis, e hoje a gente vai fechar essa parte de Jacó, e aí nos demais domingos de Gênesis, de janeiro, eu vou pregar temas avulsos, saio de férias no final de janeiro, retorno em fevereiro, e aí depois do carnaval nós voltamos para a sequência de Gênesis, dentro de um outro marco que é José. José está relacionado com Jacó, sem sombra de dúvida, faz parte da família de Jacó. Mas aí a ênfase recai dentro daquilo que Deus vai fazer na vida de José para abençoar os filhos de Jacó. De certa forma, esse aqui vem fechar para nós uma sequência de saga da vida deste homem. E Jacó é um homem um tanto quanto que enigmático. Jacó não é um personagem muito fácil de você ver, de você entender, no sentido de que não é assim um preto no branco. Jacó tem um tanto quanto que nuances entre essas diversidade de coisas que vão acontecendo. Você vê Jacó fazendo coisas grandiosas, aí você diz, aqui resolveu, pronto, Jacó tomou rumo. Aí você vê coisas terríveis acontecendo. E de repente você diz, agora acabou para esse cara. Fazer o que ele fez não tem jeito. Aí de repente ele é restaurado. Aí você diz, agora vai. De repente ele cai de novo. E assim vem sendo essa história de Jacó. Naturalmente que a cada queda e a cada restauração ele não é o mesmo. Ele sofre consequências pelas suas quedas. E ele cresce espiritualmente em cada grande experiência com Deus. Se você estava aqui domingo passado, você viu que Jacó estava no lugar errado.
o tempo errado. Ele estava em Siquém, quando ele deveria ter ido para Betel. E ele vai ficar lá, armar a tenda, estabelecer relacionamentos, comprar um pedaço de terra. Siquém faz parte da terra ainda. Não é que ele não estava dentro dos territórios prometidos, mas é porque ele tinha um pacto com Deus, uma promessa feita. Há mais de 20 anos atrás, quando ele tinha saído da terra prometida, já por bagunças da vida, por ter, de certa forma, enganado o pai, por, de certa forma, não ter confiado naquilo que Deus faria, e nessa ida dele, em busca de achar uma esposa, de fugir da fúria do irmão, Deus apareceu para ele em Betel. Foi a primeira vez que Deus apareceu para Jacó, embora Jacó já soubesse quem era Deus pelas falas dos pais. E aí Jacó ficou impactado através de um sonho que ele teve. Quando ele acorda, ele diz: sabe de uma coisa? Aqui é o lugar onde Deus habita. E eu vou, e se Deus me proteger, Deus me guardar, e eu voltar são e salvo, eu vou construir um altar a Deus aqui em Betel. Eu vou adorar a Deus aqui em Betel. E ele foi, enrolou ainda mais a vida, mas Deus estava lá. Deus fez ele prosperar, Deus fez ele multiplicar em várias áreas, não apenas financeiro, mas de filhos. E ele então volta, e Deus providencia até mesmo a reconciliação com o irmão brigado, Esaú, com o irmão que queria matá-lo. Quando você olha para o final do capítulo de número 34, o final 33, melhor dizendo, parece que chegou o ápice da vida de Jacó. Afinal de contas, filhos ele tem, riqueza ele tem, e paz com aquele que ele estava rompido. Mas aí nós vimos que isso fez com que ele esquecesse de ir para Betel. E ele fica em Siquém. E aí em Siquém vai acontecer uma das coisas mais duras. Um homem vai ver a filha de Jacó, que já está um tanto quanto que aculturalizada pelaquela região. A menina se chama Diná. E um dos moradores da terra de Siquém abusa de Diná. Um crime terrível. E aí a gente viu as reações a esse fato. Os irmãos de Jacó fizeram uma coisa pior. Enganaram com subterfúgios religiosos, dizendo: se você se circuncidar, você pode casar com a minha irmã. E na verdade arrumou um jeito de tornar aquelas pessoas frágeis. E no dia em que eles estavam mais fracos, porque tinham passado por um procedimento de circuncisão, eles destruíram, mataram diversos daqueles moradores. Mas com isso eles colocaram em risco toda a descendência. Agora Jacó e a sua família não é mais um povo de paz. E Jacó disse: nós estamos perdidos, os outros moradores vão saber o que nós fizemos, nós fomos traímos. Está tudo perdido na vida de Jacó. Parece que acabou. Parece que aquele homem foi no fundo do poço de novo com seus filhos. E agora talvez a grande questão é: acabou. Não dá mais. E o texto do capítulo 36 vem mostrar para nós: Deus trabalha na vida do seu povo, providenciando restauração. E este deve responder com devoção. Então é isso que nós vamos ver nessa noite. Deus trabalha na vida do seu povo, providenciando restauração. E o povo deve responder com devoção. Essa restauração, a primeira lição, é que é Deus quem toma a iniciativa de nos recolocar na rota a seguir. Olha lá o capítulo de número, então, 35. Disse Deus a Jacó. E eu gostaria que você sentisse aquilo que o primeiro leitor sente ao ler isso aqui. Ele está dizendo: Deus vai vir, e Deus vai vir com juízo e destruir. Disse Deus, acabou. Porque foi isso que está narrado antes, os caminhos tortuosos de Jacó e seus filhos. Mas não, a palavra que vem de Deus é esta: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. É Deus vindo e restaurando esse homem. A restauração é sempre um ato de Deus nas nossas vidas. É sempre uma iniciativa de Deus. Nós estamos iniciando o ano. Este é o dia 1º.
E talvez seja um tempo de você lembrar, e num momento que você faz tantas resoluções, você dizer, sabe de uma coisa? Eu preciso olhar para aquilo que eu prometi para Deus em 2022. Aquilo que eu me comprometi ao longo da minha vida. Aquilo que talvez há algum tempo atrás você se comprometeu num ato de batismo. E aí nós fizemos perguntas para você, você crê em Deus, você crê no Espírito Santo, você crê em tantas e tantas coisas. E você disse, sim, eu creio. E aí a gente disse, você promete fazer uso dos meios de graça, você promete te adorar com o povo no culto do Senhor. Aí você disse, eu prometo. E o tempo foi passando na sua vida. Outras coisas foram tomando conta do seu coração, da sua mente. As coisas deste mundo foram ocupando a sua agenda. E você de repente esqueceu e deixou para trás. E Deus está dizendo, ei, levanta-te, volta ao lugar, ao Deus que te apareceu, ao Deus que você prometeu. Nós, irmãos, precisamos levar mais a sério nosso pacto que a gente tem com Deus. O pacto que Deus faz conosco é um pacto que Deus nunca vai virar as costas. Mas nós viramos facilmente as costas. Nós facilmente esquecemos ou somos negligentes e achamos que podemos viver assim. E não dá. Viver quebrando com os pactos que você fez com Deus traz consequências terríveis para você. Mas deixa eu dizer uma coisa. Deus não desiste de você. Deus não achou assim, está tranquilo. Jacó trilhou esse caminho com seus filhos, então fique nesse caminho. Não, Deus vai lá. É Deus quem apresenta a solução para Jacó. Jacó estava achando que seria morto, e Deus está dizendo, tem solução, é só voltar para Betel. É só você voltar para o Deus que te apareceu e te preservou. Essa é a nossa história, irmãos. Deus não nos desampara, Deus não nos abandona quando nós quebramos com as cláusulas do pacto. Porque o pacto que Deus faz é um pacto, de certa forma, até mesmo incondicional. Porque é um pacto feito entre as pessoas da Trindade. Por que Jacó está sendo alvo de tudo isso? Por que Deus não desistiu de Jacó? Porque Romanos 9 diz para nós, antes desse menino nascer, Deus disse, eu amei Jacó. Eu amei Jacó. É por isso que Deus está indo de novo a Jacó. E talvez você, como eu, talvez fique até irado, dizendo, Deus não tinha que ficar com Jacó, não. Essa é a grande esperança para você em 2023. Essa é a grande esperança sempre para você. O fato é de que Deus vai sempre na sua busca. Em sua busca. E Deus vai recolocar você no caminho que precisa ser. Deus fez isso com o primeiro casal, Adão e Eva. Deus disse, depois que eles comeram do fruto proibido, onde vocês estão? E eles estão escondidos. E aí Deus começa a conversar com eles, Deus sabia de tudo. Mas era Deus indo ao encontro deles. E naquele dia Deus faz uma grande promessa. O descendente de uma mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E nós sabemos a partir de Gênesis, daquilo que a gente tem encaminhado, que a promessa está dizendo que vai ser um dos filhos de Jacó. E é por isso que Deus está lá, restaurando Jacó. Agora pensa você, é fácil sair dessa situação? Não. Trocar as mãos pelos pés, corre risco de vida. É só Deus pode fazer com que eles saiam deste lugar e cheguem seguros em outro lugar. Jacó é rico, mas Jacó não é uma força militar. Jacó tem filhos novos, de certa forma. Tem alguns servos, mas facilmente ele seria destruído. E Deus vai até mesmo providenciar um meio para que ele possa sair. Olha o verso 5. Olha o verso 5, vamos ler. E tendo eles, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Os filhos de Jacó mereciam, tá? Eles tinham sido falsos,
Eles tinham matado gente inocente, tinha gente criminosos, mas matou muitos inocentes naquele ato. Mas Deus resolveu agir com graça. E o terror de Deus foi sobre essas cidades. Talvez você esteja perguntando, o que foi isso, pastor? Não tem como saber. A expressão usada aqui é poucas vezes utilizada. E a Bíblia não descreve que terror foi esse. Será que Deus fez alguma manifestação visível? Ou será que foi um mover dentro dos corações? Houve um pânico geral? A gente não sabe. A gente sabe que foi Deus quem fez. Deus quem fez. Por que Deus está fazendo isso? Porque Deus está providenciando a redenção, ou a restauração. Eu gostaria que você saísse nessa noite, com essa verdade deste primeiro ponto muito claro para você. Eu não sei o quanto que você está longe daquilo que você pactuou com Deus. Mas eu sei que Deus continua dizendo para você, levanta-te e vamos para onde precisa ir. Vamos fazer o que está dentro do acordo. Volta e faça. Mas eu quero olhar com você a segunda lição. Se a primeira é que é Deus quem toma a iniciativa de nos recolocar na rota a seguir, a segunda lição é que a restauração exige comprometimento. Olha a fala de Jacó. Verso 2. Então disse Jacó a sua família e a todos que com ele estavam. Vamos ver o que ele disse à família e a todos que estavam com ele? Vamos ler? Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Irmãos, deuses estranhos? A gente está falando de quem aqui? É de Jacó. A gente está falando de Jacó em que momento da vida? Mais de 20 anos que ele já tinha tido a primeira experiência com Deus. Jacó que foi filho de Isaac, neto de Abraão. E os filhos dele está cheio de deuses estranhos. Restauração exige comprometimento. Não é assim, vamos para Betel de qualquer jeito. Vamos lá adorar de qualquer jeito. Afinal de contas, Deus está lá, Deus está nos esperando para a adoração. Vamos chegar e adorar e pronto. Não. Com deuses estranhos, não. Com sincretismo, não. Nós vivemos uma época onde o sincretismo é muito forte. O que é sincretismo? São misturas de crenças religiosas, de certa forma. A pessoa acredita em tudo. Uma época que essas questões ficam muito afloradas, época de virada de ano, por exemplo. Quantas pessoas acreditam, eu tenho que passar na praia? Não é em si errado se passar na praia. Mas eu vou passar na praia porque lá vem as ondas, eu vou pular onda. Vou passar com a cor tal da roupa. Já viu gente assim? Vou estar com a branco, porque branco traz não sei o que lá. Amarelo não sei o que lá. Verde não sei o que lá. Talvez você veio até hoje com uma camisa ou com a cor aí que você pensou, vou com tal cor porque não creio nas bruxas, mas vai que elas existem, né? Tem um ditado mais ou menos assim, né? São alguns do sincretismo. Uma delas também é a ideia, meia-noite tudo muda, né? Não muda nada. Não muda nada. Percebe? Nós não devemos ir acumulando coisas na nossa vida que não está ligado com o princípio de Deus. Mas você sabe que idolatria é algo forte. Você que é membro dessa igreja, você me ouve falar muito sobre idolatria. Porque ela é a raiz do pecado mesmo. Deuses que a gente vai tendo. Que a gente vai agarrando nele. E vai agarrando com Deus. Mas vai agarrando com as crenças que a gente tem. E a idolatria não é só imagem física. Um dos ídolos que a Bíblia chama no Novo Testamento é o dinheiro, por exemplo. Diz que Mamon, isso é um ídolo muito grande. O ídolo da realização pessoal. E tantos e tantos. A minha pergunta é, você está numa perspectiva talvez de voltar
Talvez você tenha entendido que você foi longe demais, que você tem um pacto com Deus. Mas a minha pergunta é: você está disposto a lançar fora os deuses estranhos que há dentro da sua vida? Você pai, você que é mãe, você tem consciência que é possível que os seus filhos estejam cheios de deuses estranhos, falsos deuses? Talvez estão. Talvez você precisa sentar com eles mais vezes, confrontá-los mais vezes. E se você olha para a história do capítulo 35, 34, e Gênesis, a Bíblia de modo geral é um livro sequencial. O capítulo 34 que você viu foi a omissão de Jacó. Quase que ele não aparece. Quem está tomando as coisas todas são os filhos. Neste capítulo aqui você vê o Jacó tomando providências. Talvez você que é pai precisa começar a tomar providência dentro da sua casa. Deus colocou o seu filho e a sua filha, não para que você fosse apenas um mantenedor financeiro deles. Foi para que você os pastoreasse. Você é o sacerdote do seu lar. Você é aquele que precisa confrontar os deuses estranhos que eles têm carregado, para que você possa ir com a sua família adorar a Deus. Jacó tem essa consciência. Olha o verso 3. Levantemo-nos, subamos a Betel, farei ali um altar. A quem? Vamos ler? Ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Você pode abandonar os seus deuses estranhos, porque existe um Deus verdadeiro. Um Deus que acudiu você no dia da sua angústia. Um Deus que foi com você. Jacó está dizendo: ei gente, tem o Deus. É a Ele que nós devotaremos. Você lidera a sua casa, confrontando e mostrando aquilo que Deus tem feito ao longo de toda a sua vida. Deus tem estado com você tantos anos, é para que você transmita isso aos da sua casa. Nosso Deus não perde para nenhum ídolo. Os ídolos dos homens não passam de ídolos. Você não está trocando algo menor por algo maior por algo menor. Não, é exatamente o contrário. Quando você deixa os ídolos, é porque você tem algo maior. Aliás, o Salmo 23, muitas vezes é mal entendido por nós. A expressão, o Senhor é o meu pastor, como é que o Salmo faz? Nada me faltará. E sim, não é errado, é isso mesmo. Mas qual que é a ideia do texto? A ideia do texto, e no hebraico ainda fica mais claro, é assim: o Senhor é o meu pastor. Nada me falta. Ou nada eu vou sentir falta de. Porque quando você tem Deus como pastor da sua vida, te falta saúde? Falta ou não falta? Se não falta para vocês, está estranho, para mim falta. Falta. Falta dinheiro? Falta. Não é essas coisas que Deus está prometendo. Porque faltou para o Filho de Deus. Ele disse: eu não tenho onde reclinar a cabeça, Jesus. Mas o que ele está dizendo é: já que o Senhor é o meu pastor, nada eu sinto falta. Porque aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Eu tenho o maior, eu tenho o melhor. Eu tenho aquilo que me cuida, aquele que me leva por passos verdejantes. Eu estou saciado. É isso que Jacó está fazendo, muitos anos atrás. Ele está dizendo: abandonem os ídolos, vamos para Betel, vamos adorar o Deus que me apareceu, o Deus que me atendeu, o Deus que me guardou. Alguém que tem experiência. Verso 4, então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros. Não é um não, hein? É muitos que eles tinham. E as argolas que lhes pendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo
carvalho que está junto a Siquém. Essas argolas não é que você não pode usar brinco, tá? Não é nada disso não. As argolas é porque eram argolas religiosas, com símbolos religiosos, consagrado aos falsos deuses. Quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe, irmãos, que a restauração exige comprometimento. Olha o versículo de número 6. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo que com ele estava. Edificou ali um altar. E ao lugar chamou El Betel. Porque ali Deus lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Há mais de 20 anos atrás. A restauração exige comprometimento. E o comprometimento vai desembocar no maior ato, que é o ato de adoração. Ele vai edificar um altar. Talvez você é daqueles que diz assim, eu tenho um compromisso com Deus. Mas você não adora a Deus. Você não vai no culto a Ele no primeiro dia da semana. Que compromisso é esse? Você mostra o comprometimento se você está restaurado em Deus, adorando. Não precisa edificar altares. A adoração é em espírito e em verdade no Novo Testamento. Porque esse tipo de adoração aqui prefigurava o sacrifício de Cristo que iria acontecer. Então precisava fazer diversos sacrifícios, consagrar, não mais hoje. Mas hoje você precisa adorar. Adorar a Deus na santa convocação que Ele faz, no culto a Ele no domingo. Que tal 2023 você entender que a evidência da sua restauração é o seu comprometimento em abandonar os ídolos e devotar ao Senhor em adoração. Que nós façamos isso, irmãos, para o bem das nossas famílias, para o bem nosso e para a glória de Deus acima de todas as coisas. Mas a terceira e última lição, a terceira lição, não necessariamente a última, mas a terceira lição, as promessas pactuais de Deus continuam a mesma depois da nossa restauração. Verso de número 9. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. E disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Talvez você diz, pastor, parece que o cara aqui esqueceu que já contou isso, né? Porque isso já aconteceu lá no Val de Jaboque, quando Jacó lutou com um anjo, e o anjo era o próprio Deus. Deus diz, você não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel. Mas o que Jacó fez? Foi viver como um Jacó, enganador. Os filhos dele reproduziu a enganar. E Deus está dizendo aqui, Jacó, eu mudei o seu nome, você é Israel. A promessa é a mesma. O pacto que Deus fez conosco, Deus não muda as promessas dele, porque nós quebramos no passado alguma coisa. Ele nos restaura para que nós possamos desfrutar das promessas. Sem restauração não tem promessas. Mas restaurados, nós temos as mesmas promessas iniciais. Ele muda o nome de Jacó, olha mais. Olha o verso 11. Disse mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ser fecundo. Multiplica-te numa nação e multidão de nações sairão de ti e reis procederão de ti. É a mesma promessa que ele fez lá atrás. Ele está dizendo, Jacó, de você vai vir uma nação numerosa. Olha o verso 12. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, depois de ti a tua descendência. Promessa de terra. Promessa de manter a identidade de Israel como Israel. Promessa de fazer um povo e promessa de dar uma terra. Por que essas promessas de Deus continuam? Mesmo Jacó tendo falhado diversas vezes. Porque o amor de Deus é incondicional. Se você for restaurado por Deus, as mesmas promessas de outrora estão disponíveis a você. Deus não é um pai meio carrasco e diz, tá, você pode até voltar, mas também não te dou.
Não te dou isso que você tinha antes. Não. Jacó tem as mesmas promessas garantidas. Quarta e última lição. Restaurados, mas ainda vivendo em um mundo quebrado. Restaurado, mas ainda vivendo em um mundo quebrado. A partir do verso 16, o autor corre na história narrando alguns acontecimentos. Eu não vou descer a detalhes neles, por causa do nosso tempo. Mas eu quero que você veja comigo uma sequência de coisas que vão acontecer na vida de Jacó. Ele está restaurado, edificou o altar em Betel, tudo resolvido, cumpriu o pacto, a promessa do pacto. Vai continuar a sua jornada pela terra prometida, porque ele não precisa morar para todo sempre lá em Betel. Ele precisava fazer lá o culto ao Senhor, fazer a promessa cumprir a promessa que ele havia feito. Talvez você diz, agora em diante é só bênção, né? Só vitória. Olha o verso 16. Restaurado, mas ainda sofre as consequências do mundo quebrado. Verso 16. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Alçar-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. Mas o seu pai lhe chamou Benjamim. Deus disse que ele iria ter filhos, e ele teve mais um. Esse é o 12º filho de Jacó. Mas morre a esposa amada. Aliás, essa é a esposa por quem ele trabalhou 14 anos, e o texto diz que foi pouco pelo tanto que ele amava ela. Ela é a esposa do coração de Jacó. Esse homem está vivendo restaurado, e aí ele tem promessas, mas ainda tem as maldições do mundo quebrado. Não as maldições pelo um pecado específico de Jacó. Deus não está levando a esposa dele porque ele cometeu tais e tais pecados. Não, não é isso. Todos passarão pela morte até Cristo voltar. É a consequência da queda de Adão. O Abraão já tinha partido. Agora a esposa de Jacó também tem que partir. Há risos porque nasceu um menino, e há choro. Assim é a vida desse mundo quebrado. E isso tudo é um eco dizendo, precisamos de uma restauração ainda maior. Ainda maior. Betel ainda não é o céu, pode ser a porta do céu em alguns lugares, né? Mas ainda não é o céu. Foi em meio às dores do parto que isso aconteceu. Olha lá o versículo 19. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Até o dia de hoje não é que existe até hoje, tá? Até o dia em que foi escrito essa história. Tinha uma coluna e disse até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. Aconteceu que habitando ali Israel naquela terra, foi Rúben, vamos ler? Se deitou com Bila, concubina de seu pai. Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Deus disse, você vai ter uma descendência, mas esses meninos precisam ser trabalhados por Deus. Ainda o mundo é quebrado. Sabe o que um dos filhos faz? Se deita com a concubina do pai. Pensa a dor disso. Jacó soube, Israel soube disso. O mundo quebrado traz coisas terríveis sobre nós, mesmo restaurados. Mesmo restaurados. Olha, aí vai listar os filhos, né? E essa tentativa, esse ato desse filho se deitar com a concubina do pai, era uma forma dele talvez estivesse arrolando para si o direito de prosseguir, de ser o primogênito, de assumir as coisas. Tanto é que ele está assumindo até as mulheres do pai, que está idoso. Mas não é esse o caminho. Não vai ser esse o caminho. E aí tem a listagem dos nomes. Vamos ler rapidinho? A partir do verso 23. Rúben, o primogênito de Jacó.
Simeão, do Rubem, então você já viu o que ele fez, né? Foi o que se deitou com Bila. Normalmente a bênção viria para o primogênito. Olha quem é esse cara. Simeão, Levi, Judá. Vamos ler? Vamos começar de novo. A escalação aí de Israel. Vamos lá. Verso 23. Rubem, o primogênito de Jacó. Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulão, filhos de Lia. José e Benjamim, filhos de Raquel. Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel. E Gade e Assé, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. Eu espero que você tenha visto aqui, que aqui é como se Deus chamasse a atenção dos leitores, para eles perceberem quem são os descendentes que Deus prometeu, que iria abençoar. Mas quero que você veja a moralidade deles. É por isso que lista o que esse cara fez com a mulher do pai. É por isso que no capítulo 34 listou o que eles fizeram com os moradores da terra. Usaram da circuncisão e mataram os moradores daquela terra. Vingaram, fizeram vingança terrível. Há uma restauração que vai ser necessária acontecer. Jacó está sendo restaurado, mas os filhos tiraram os ídolos e entregaram para Jacó. Mas só os ídolos externos, os internos, vai acontecer um longo processo, que vai começar com a história de José. Você sabe que esses irmãos aqui olharam para José e venderam José. Mentiram para o pai. E Moisés quer que a gente saia daqui hoje com esse gostinho de dizendo, esses são aqueles que Deus ainda vai ter que trabalhar. Mas eu quero que você lembre que esses nomes citados aqui são os patriarcas de Israel. São aqueles que os nomes constam na lista dos grandes heróis. Em Apocalipse, quando descreve novos céus e nova terra, diz que o nome deles estão na cidade que Deus está preparando. Mas é um processo de um mundo quebrado. Eles precisam aprender a serem restaurados internamente. Por isso, irmãos, que há uma cena muito legal aqui. A ideia de onde é que acontece essa morte de Raquel. Olha lá o verso 16. E talvez tenha passado muito despercebido para você. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar verso 16, vamos começar de novo? Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Olha o finalzinho do verso 19. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho que é o quê? Belém. Você conhece uma profecia lá de Miqueias? Efrata, pequena demais, mas de lá vai vir o que há de reinar sobre o mundo. Jesus nasce em Belém. Quando estava para chegar em Belém, uma certa distância de Belém, Raquel dá a luz. Raquel morre e o menino vive. Em Belém e Efrata nasceu um menino que iria ser a grande restauração. E aquele menino nasceu e nos primeiros dias foi levado ao templo. A mãe levou. E Simeão pega o menino e falam palavras que cortaram o coração daquela mãe. Diz que aquele menino estava destinado para ser salvação e ruína, alvo de contradição. E ela veria o filho sofrer. E foi isso que aconteceu. Aqui morre a mãe para que o menino viva. O menino que nasceu em Belém, ele morre na cruz do Calvário, para que a mãe, e não apenas a mãe, para que todos aqueles que creem nele pudessem viver verdadeiramente, para que a restauração acontecesse. Porque tanto essa morte aqui, de Raquel, quanto a morte de Jesus Cristo, é salário do pecado. A diferença é que aqui é o salário de pecado de pecadores. A de Cristo é do santo que está morrendo por outros pecadores, que somos nós. Se o seu coração parte de pensar desse Benjamim que nasce e não tem a mãe para cuidar, Jesus está na cruz e olha para a mãe mais velha e diz para ela,
Eis aí o teu irmão, eis aí o teu filho, falando, apontando para João. João, eis aí a tua mãe. Irmãos, eu espero que você veja que no mundo quebrado, alegria e choros vão acontecer, até o dia em que aquele que morreu e ressuscitou, que é Cristo Jesus, pudesse nos dar um lugar onde só há alegria, onde a bênção do pacto vai ser derramada sobre nós. Até lá, que o meu coração e o seu esteja nessa promessa pactuais que Deus tem para nós. É necessário que Deus trabalhe, é necessário que Deus providencie restauração para nós. E Ele providenciou no nascimento de uma criança que era o próprio Deus encarnado. Vamos orar? Deus, Jacó não é tão diferente de nós. Nós somos muitas vezes parecidos com este homem. Muitas vezes fazemos da nossa vida uma confusão que é necessário que o Senhor intervenha, recoloque os nossos caminhos. Por isso, ó Pai, pedimos que nessa noite o Senhor visite os corações aqui presentes. Que nós possamos, ó Deus, nos comprometermos com as cláusulas da aliança, ciente que o Senhor é o Deus incondicional. O Senhor é aquele que vem em nosso encontro e nos reorienta a obedecer às cláusulas do pacto. Agradecemos, ó Pai, porque a restauração do Senhor é um processo contínuo em nós. Acontece no início na nossa conversão, mas é a vida toda. O Senhor vai purificando a nossa vida. Agradecemos, ó Pai, porque nós podemos viver em um mundo quebrado, onde notícias de alegria e notícias de tristeza acontecem quase no mesmo instante. Nós vemos o quanto que o Senhor continua nos dando momentos de alegria, mas o quanto que este mundo amaldiçoado ainda continua a nos ferir. E talvez, ó Deus, haja pessoas nessa noite que estão sendo feridas neste mundo quebrado. Que elas possam lembrar que o caminho da restauração não garante a elas vida tranquila aqui, mas garante eternidade tranquila quando o Senhor voltar. E agradecemos, ó Deus, porque um dia nós não teremos mais as consequências de um mundo quebrado. Nos faça colocar o nosso coração e a nossa expectativa para este grande dia, o dia em que aquele que nasceu numa manjedoura, morreu numa cruz e ressuscitou, voltará. E de forma triunfante, ó Deus, colocará o teu reino neste mundo. Até lá, faça o nosso coração desejar cada vez mais o Deus verdadeiro e abandonemos, ó Pai, os falsos deuses. Oramos em nome de Jesus. Amém.